Bom, pessoal, aqui é mais um vídeo do Campeonato Estadual de Xadrez, de partidas comentadas minhas de lá, e que dessa vez a partida é da quarta rodada. Ontem foi disputada a terceira, eu joguei com o mestre FIDE Carlos Henrique, e hoje eu joguei com outro mestre FIDE, que se chama Máximo Valério, é engenheiro eletricista, mora aqui em Natal. Eu tava com as peças brancas, e eu tipo que mudei a estratégia que eu utilizei na rodada 2. Na rodada 2 eu joguei com as peças brancas também. Eu acabei jogando D4. E aí eu não fiquei numa posição tão boa como eu imaginava que ia ficar. Fiquei numa posição muito ruim e acabei perdendo a partida. Hoje eu mudei, em vez de jogar D4, acabei jogando E4. Que a ideia é parecida, dominar algumas casas centrais aqui. Se eu puder, eu vou jogar D4 em algum momento, ficar com esse centro de peões bem forte. A diferença é que as posições com E4 geralmente tendem a posições mais agressivas, mais decisivas do que D4. Não que D4 seja passivo, mas E4 geralmente leva a posições mais agudas, onde tem que ter um cálculo afiado para conseguir jogar. Então eu joguei E4 com essa ideia de arriscar mesmo, tentar ganhar o ponto cheio hoje. E aí eu recebi um C5, meu adversário, o Máximo Valério, jogou C5, defesa siciliana. Qual é a ideia da defesa siciliana? É que se eu jogar D4 em algum momento, ele vai tomar o meu peão, para não ficar com esse com esse centro, né? Veja que se esse peão não tivesse aqui, eu jogasse D4 e E4, eu ficaria com o centro bem forte. Então a ideia é que quando eu jogar D4, as pretas vão tomar. Então é essa a ideia da siciliana. E criar também uma estrutura simétrica de peões. Veja que essa estrutura aqui é diferente dessa. Aqui, peão do rei, 3, 3, 4, 4. E os dois aqui levam a posições bem igualadas, né? Não posições de empate, mas posições de igualdade dinâmica. Ou seja, se tipo, trocar todas as peças, é bem mais fácil de acontecer um empate aqui com essa estrutura de peões. Nessa aqui não. Nessa aqui, se levar para o final, existe chance do jogo ser decisivo, ou seja, sair do empate, ou os brancos ganharem ou as pretas ganharem, porque a estrutura é assimétrica. Veja aqui, eu tenho dois peões. Aqui, quando esse peão for trocado, por exemplo, vamos supor que aconteceu isso. Aqui tem três peões, aqui tem dois, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5. Então é uma estrutura diferente, assimétrica. Isso pode ser bom se ambos jogadores quiserem o ponto cheio. Então, claramente eu queria o ponto cheio e meu adversário também. Eu joguei E4 e meu adversário jogou C5. Cavalo F3, com a ideia de jogar D4 em algum momento. E se peão tomar o cavalo, centralizar. E aqui a negra tem várias opções. Cavalo C6, D6, E6. Cada um desses lances com motivo. Meu adversário jogou D6. Qual é a ideia de D6? D6 é que ele quer colocar, em algum momento ele vai jogar o cavalo em F6, não quer receber um E5 aqui, tirando esse cavalo da casa F6. Por exemplo, se ele jogar cavalo F6 direto, que ele quer jogar em algum momento, eu vou jogar E5, o cavalo tem que sair de F6, vai para D5, por exemplo, recebe um C4 e vai sendo atacado, o cavalo vai sendo chutado. Então não é interessante. Por isso que D6 é um lance preparatório, porque se as pretas puderem, vão jogar cavalo F6 no próximo lance. Também libera o bispo aqui, né? O lance D6 libera o bispo para jogar em algum momento. Eu joguei D4. E aí toma. A ideia é não deixar o centro de peões brancos. C5 é para quando jogar D4 tomar. E aqui existe uma variante dama toma e cavalo toma. C3 também é jogável nesse tipo de posição. Então, eu tomei de cavalo, que é o mais popular. Talvez o mais forte. O cavalo vem pro centro.
Porque se eu tomar de dama, eu recebo um ataque aqui com cavalo C6. Tenho que jogar bispo B5. Aí bispo D7, quebrando a cravada. Ó, eu joguei bispo B5 porque cavalo pode tomar, né? Cavalo pode tomar aqui. Se eu não jogar bispo B5, se eu jogar, por exemplo, bispo E2, cavalo toma. Então, bispo... Qual é a ideia? Que bispo B5, o cavalo não pode sair porque tá cravado, né? Veja que o rei tá aqui. O cavalo não pode sair e deixar o rei em xeque. Então, isso não pode. Aí, por isso que se joga bispo D7, quebrando a cravada, eu tenho que tomar. E aí, a posição fica assim. Eu tenho uma dama centralizada, que é bom. Porém, eu não tenho pá de bispo. As pretas que tem o pá de bispo, ou seja, os dois bispos. E a posição tem caráter de ficar aberta. Ou seja, se a posição ficar aberta, as pretas vão ter uma boa vantagem aqui na posição. Então, é recomendado que tome de cavalo. Cavalo toma em D4 mesmo. E aí, as pretas podem seguir um cavalo em F6. Cavalo em F6. Atacando o peão de E4, que não tem defesa. E eu posso defender esse peão com bispo D3, dama E2. Porém, são ruins. Digamos que não são os melhores. Não é que são ruins, não são os melhores. Bispo E3 bispo D3 não é bom por quê? Porque esse cavalo fica sem proteção. Já posso atacar ele aqui, ó. Se cavalo tomar, e aí o centro negro aqui é bem forte, bem mais forte que o branco. E se o cavalo voltar, perder um tempo, né? Veja que perdeu um tempo. As brancas moveram a peça duas vezes. Tomou e depois teve que mover de novo. Então, não é interessante o bispo D3 por causa desse lance. Dama D2. Por que não é interessante? Dama E2. O cavalo também fica sem proteção. E esse bispo aqui, o bispo, fica preso, né? Veja que esse bispo aqui é ruim, porque para onde ele vai? Para onde o bispo vai? O bispo não tem opções. Tá bloqueado. Então o melhor aqui é proteger mesmo com cavalo C3. Cavalo C3 bota uma defesa no peão. E aí, as pretas têm várias opções. G6, que se chama variante do dragão. Tem E6, variante Chevening. Tem cavalo em C6, variante clássica. E tem A6, que é a Najdorf. Qual é a ideia do Najdorf? É impedir que venha um cavalo aqui, alguma peça, ou bispo, ou os dois cavalos para essa casa B5. Por que é tão interessante cobrir essa casa B5? Porque algumas variantes, como vou supor aqui, vamos supor que a partida fosse assim: cavalo em C6, toma. Uma variante muito famosa que se chama Sveshnikov, que as negras jogam E5 atacando o cavalo, e aí o cavalo tem essa casa aqui, a casa B5 para ir, que aí ele já pressiona esse ponto fraco aqui de D6. Então, qual é a ideia da variante que meu adversário jogou? Que foi assim, né? D4, toma. Cavalo F6, cavalo C3 e A6. É que ele quer jogar E5, em algum momento eu não vou poder colocar o cavalo lá pressionando a casa D6. Pressionando ataques aqui. Eu vou ter que voltar para F3 ou ir para B3, depois do E5. E as brancas tem vários lances aqui. As brancas podem jogar H3, G3, bispo E2, bispo C4, bispo E3, bispo G5. As brancas têm várias opções aqui de lances para jogar contra esse sistema negro. E aí, bispo E3 receberia um E5. Bispo G5, que foi o que foi jogado, E6. Bispo C4, E6 também. G3 ou H3. Aí as negras podem jogar E5. Vocês podem ter notado que se bispo C4, E6. Se bispo G5, E6 também. Por que não E5 nesse lance? Primeiro bispo C4. E6 é melhor porque quando se joga E5, eu vou ter que tirar o cavalo, tá certo. Tenho que tirar o cavalo. Porém, essa diagonal aqui fica muito perigosa. Veja que o bispo tem um raio de ação grande aqui.
atacando aqui já na... aonde as pretas vão rocar, né? Se as pretas rocarem pra aqui, o bispo já aponta pra lá, já olha pra lá. Fica esperando só a chance dele destruir a posição do negro. Com E6 o que acontece? Esse bispo tem um raio de ação restringido. Veja que bate aqui no peão. O raio de ação dele diminui. Ou seja, sempre tentando diminuir as possibilidades das peças do adversário. E por que bispo G5 tem que jogar E6 e não E5? O motivo é que se jogar E5, o cavalo, essas casas aqui, elas ficam fracas. E aí eu posso jogar um cavalo em F5, depois cavalo em D5, explorando essa cravada aqui. Então não é interessante jogar E5. É melhor jogar E6 mesmo, que aí já coloca uma certa defesa aqui nessas casas. Se o cavalo vir para D5, já pode tomar de peão. Então a ideia é jogar E6 mesmo. E aí eu segui com F4. Por que F4? Eu quero fazer uma avalanche de peões aqui na ala do rei. Eu quero avançar esses peões e tentar criar fraquezas aqui no campo inimigo. Por isso F4. E eu também não vou rocar aqui, né? Vou rocar pro outro lado. Geralmente quando se roca de um lado, ataca do outro. Principalmente nessas posições de partidas decisivas. Posições de alto risco. Que aí é um querendo pegar a cabeça do rei do outro. Então a ideia é jogar uma avalanche aqui, enquanto as negras vão tentar jogar B5, B4 atacando aqui na outra ala. Então F4, bispo E7. Aqui existem outras possibilidades, com cavalo em D7, porque o branco está ameaçando essa cravada. Essa cravada aqui é perigosa. O que ele está ameaçando? Ele está ameaçando jogar E5 em algum momento. E se o cavalo sair, o bispo está tomando lá a dama. Por exemplo, vamos supor que as negras jogam A5, mas A5 é ruim. Eu jogo aqui, ó, atacando o cavalo. Se o cavalo sair, o bispo pega a dama. Se tomar a mesma coisa, continua ameaçando. Vou ganhar uma peça aqui nessa brincadeira, né? Então por isso que não é interessante esse lance A5. Lance interessante aqui, bispo E7, tirando a cravada. Cavalo em D7, porque protege a casa. A casa é E5. Quando eu jogar E5, por exemplo, agora, o cavalo toma. Então, é uma possibilidade. Cavalo em C6 também. Porque se é E5 agora, toma. Aí toma aqui, toma. Parece que vai ganhar a peça, né? Mas eu jogo um H6. O bispo tem que sair, mantendo a cravada. E eu jogo H5. Se tomar aqui, eu tomo aqui. Então é uma posição jogável também, cavalo C6. Dama em C7 também, já saindo da cravada, é jogável. Porém aqui as negras têm que estar cientes que pode ter que jogar com essa estrutura aqui. Uma estrutura aqui com peões dobrado, mas que é jogável. Joga um rei E7 aqui em algum momento. Bispo sai para jogar, é jogável. Mas o mais jogado aqui é bispo E7 mesmo. Depois de F4, né? Bispo E7. Quebrando a cravada. E aí eu jogo dama F3. Eu tô querendo rocar aqui grande. Colocar o rei em segurança e avançar esses peões. E aí cavalo de BD7. Depois de dama C7, na verdade. Ele jogou dama C7. Já preparando aqui um B5. E já de olho aqui nessa coluna semi-aberta aqui. Colocando a dama. Se o negro conseguir, vai se jogar bispo D7. E depois roque. E aí a torre vai vir aqui para C8. E eles vão fazer aqui um ataque aqui nessa coluna. Nessa coluna C. Então a ideia de dama C7 já é preparar um ataque. Eu roquei. E aí cavalo de B em D7. Porque se B5 agora, existe uns ataques aqui muito forte aqui no centro. Veja que a dama ataca a torre e o peão ataca o cavalo.
Então existe ataques muito fortes aqui. Ah, mas você diz, ah, mas se bispo aqui ataca a dama, eu tenho que tirar a dama, depois eu tiro o cavalo. Só que não é bem assim. Porque dama G3 já, quando o bispo tomar esse peão aqui de G7 tá caindo. Então é bem perigoso essa variante. Se cavalo em H5, continua com dama H4. Se tomar, tô atacando o cavalo. Então é bem perigoso essa variante para o negro. Geralmente joga cavalo em B7, que aí impede esse avanço aqui, continua impedindo o avanço. E aí depois de cavalo de B em D7, eu joguei G4, segui com o plano de atacar na ala do rei. Ele jogou B5, tem que ter um contra-jogo aqui na ala da dama para as negras. B5 já com a ideia de jogar o bispo na grande diagonal. Jogar o bispo em B7. E aí, bispo toma F6. Eu tô dando pá de bispo, porém eu tô ganhando espaço aqui na ala da dama com o tempo, né? Porque se ele jogar aqui vai me ajudar, porque o meu ataque aqui é na ala da dama. Quanto mais a estrutura ficar danificada, melhor. Tem ataques aqui. E se ele tomar com alguma peça, ou com o bispo ou com o cavalo, tem que tomar com o cavalo, porque bispo já tem uns sacrifícios fortes aqui em B5. Essa posição é bem louca mesmo, uma posição de alto risco. Os jogadores de ambos os lados, tanto das negras como da branca, tem que estar ciente que vai ter muitos sacrifícios aqui. Em B5, em D5, em F5, em E6. Existe muito sacrifício aqui nessas posições de variante da siciliana. Principalmente na Najdorf. Na dragão também. Então o ideal é jogar tomada de cavalo. Tomada de bispo já começa a ter sacrifício. Tomada de cavalo. Acaba tomando de cavalo. E aí eu já ganho um tempo aqui em G5. Avanço, ganho tempo. O cavalo volta para D7. Isso aqui foi tudo jogado na minha partida. Continua assim. Cavalo em D7. E aí eu joguei F5. Qual a ideia de F5? Veja que esse ponto aqui de E6, ele é fraco. Ele só é defendido por esse peão. E eu já tenho um cavalo olhando aqui. Veja que se o cavalo entrar aqui, já ataca a dama, ataca o peão de G7. É muito forte. Mas vocês podem perguntar, pô, tá caindo com cheque. Tá caindo o peão de G5 com cheque. E aí eu tenho que mover o rei. Eu perdi um peão? Você deu um peão de graça? Não. Não deu peão porque eu tenho um contra-ataque aqui na coluna G. Com a torre. Eu já tenho ameaças aqui com dama em H5, por exemplo. Tô ameaçando aqui em E6, ó. Eu tô ameaçando a tomada em E6. Geralmente nessa posição se joga cavalo C5, protegendo E6. Botando o bispo para proteger o cavalo. E aqui eu tomar aqui não é interessante. Mas aí, dama H5 atacando o bispo. E tentando aqui. Porque se eu tomar aqui não vai poder tomar de peão, porque vai estar cravado. Por exemplo, bispo F6. E eu já posso pensar em tomar aqui. Porque esse cavalo toma. Tem umas ideias aqui, né, de ataque. Cavalo em D5. Na verdade, o cavalo tem que proteger essa casa aqui de alguma forma. É muito violenta aqui essa variante. Muito violenta. O cavalo já está ameaçando o cavalo D5. Por exemplo, se cavalo C5. Dama H5. Se F6, toma mesmo. Não pode tomar de peão. E se tomar de bispo, toma. Não pode tomar de peão, tem que tomar de cavalo. Aí já é cavalo em D5 aqui atacando a dama. O bispo é muito violento. O bispo depois sai aqui e a torre já vem jogando a coluna F. É muito louco. Então é para quem tem sangue frio aqui, essa variante da siciliana. Então era justamente a minha ideia de F5 é deixar cair mesmo esse peão. Eu queria que ele tomasse, mas ele acabou não tomando. Ele jogou um cavalo depois de cavalo D7 F5, jogo cavalo C5. Cavalo em C5. Não quer tomar o peão. Melhora aqui a posição do cavalo. Já pode trabalhar com o bispo em G7 atacando o ponto de E4. Então é bem interessante. Eu segui com F6, ganhando espaço aqui.
quebrando a estrutura do negro. Veja que esse bispo em F8, já tem sacrifícios aqui em B5. Novamente, ó, bispo toma em B5, A toma em B5, cavalo toma, ataca a dama tem que sair, vamos supor que dama D8, e aí toma lá, ó, tô atacando a torre e o bispo, se bispo tomar já tem aqui um cheque. Então é muito violenta aqui essa posição, apesar de eu ter uma peça a menos, eu tenho um ataque muito forte. Já tô ameaçando mate aqui em F7. E se cavalo, porque o bispo está protegendo essa casa aqui é fundamental, D6. Se o bispo volta, por exemplo, não precisa nem voltar, toma aqui logo, aí quando eu jogar aqui tomando, se volta aqui, essa casa fica fraca do mesmo jeito. Tem o mesmo sacrifício, ó. Bispo toma, peão toma, cavalo e seguido de cavalo em D6. Então é a mesma violência. Então F6 é com essa ideia. Só que ele jogou tomando, eu tomei e ele jogou o bispo F8, que é o melhor lance. Bispo D6 vai ter o sacrifício em B5. Bispo F8. E aí eu jogo torre em G1. Por que torre em G1? Eu tenho uma coluna aberta aqui. Em vez de deixar ele jogar torre G8, eu já coloco minha torre em G1. Já atacando aqui nessa coluna. Tem outros lances aqui, A3, para tentar impedir que ele jogue B4. Mas na hora da partida, eu pensando, eu joguei esse. E já também tira uma ameaça aqui de bispo em B7, cravando a dama e a torre. O jogo de xadrez é baseado em ameaça, né? Você vai ameaçando, vai tirando as ameaças do adversário. E assim vai. Então, dama em G1, torre em G1. Já dominando aqui essa coluna. E tirando aqui de um eventual ataque na diagonal branca grande aqui, ó. Na dama e na torre. Então por isso que eu joguei a torre G1. E como eu disse, existia um A3 aqui para evitar justamente esse lance que foi jogado. B4. B4 aí eu tenho que tomar uma decisão. O cavalo ele tem poucas casas para ir. Para a borda, eu já falei em outros vídeos que não é uma opção interessante. Se eu jogar aqui, eu tô indo para a borda também. Então não é interessante, a posição fica bem restringida aqui do cavalo. Cavalo, eu tinha duas opções. Cavalo aqui tá dando a peça, né? Não pode. Ou eu tinha cavalo D5, ou eu tinha cavalo em E2. Cavalo em E2 não achei interessante porque o bispo já fica preso aqui. Esse cavalo não tem uma casa interessante para ir. Se vir para aqui já tem um ataque aqui duplo. Então eu arrisquei. Acabei arriscando. Joguei cavalo em D5, que parece dar uma peça, né? Existe um contra-jogo. Se ele tomasse aqui, tome D5. Veja que eu já estou ameaçando torre aqui, cheque aqui, um salto de cavalo aqui via C6. É uma posição de ataque aqui para o branco, que se as negras não tomarem cuidado, o rei pode levar checkmate. Então é uma posição de alto risco. Eu joguei cavalo D5, eu esperava que ele ia tomar. E aí ele jogou dama em B7. Uma curiosidade, que meu adversário estava com pouco tempo aqui nessa posição, já estava com 20 minutos, enquanto eu tinha 1 hora e 15. Ou seja, eu tinha muito tempo. A estratégia também foi essa. Esse meu adversário ele é famoso por chegar atrasado nas partidas. Ou seja, ele chega atrasado e você fica com um tempo extra no relógio em relação a ele. E aí eu pensei, se ele chegar atrasado novamente, eu vou jogar uma coisa bem complexa, bem aguda, que é para ele ter dificuldade. Ele tem que pensar muito e aí ter problemas no tempo. Então foi uma estratégia que eu tracei desde quando eu terminei a terceira rodada. Eu comecei a pensar assim, pô, se ele demorar, se ele atrasar de novo, eu vou ganhar um certo tempo. E eu jogando uma posição aguda, complexa, que é difícil de achar os lances, difícil de pensar, eu posso ter uma vantagem. Então foi como eu segui. Joguei cavalo D5 tentando ir para uma complicação tática aqui no meu jogo. Ele não tomou, jogou dama em B7. Depois comentando, ele disse que era muito perigoso aceitar. Apesar de quando o cavalo vai para D5,
Não tomar é pior, na verdade. Porque o cavalo fica muito bem, né? Nessa posição em D5. Então geralmente toma, aceita o sacrifício. Depois de dama B7 eu joguei dama bispo C4. Qual a ideia de bispo C4? Vamos supor que se ele tomar agora, eu já posso ter a opção de bispo toma, atacando a dama e atacando a torre. Ou seja, eu não vou perder uma peça, não vou ficar de mão vazia, né? Vou levar uma torre para casa também. Apesar de perder o bispo e o cavalo, eu levo uma torre para casa. Ou eu posso seguir com a ideia também de peão toma e continuar com o ataque aqui, apesar de não ser tão forte, atacando aqui o rei como anteriormente. Mas a ideia mesmo é que se ele tomasse, eu tomaria de bispo. Toma de bispo mesmo. E aí continuarei com o ataque. Veja que minhas peças estão desenvolvidas, enquanto os bispos dele estão nas casas iniciais, as duas torres também. O rei tá no meio da bagunça aqui, não vai conseguir rocar provavelmente. Então é bem difícil. Cavalo D5, dama B7, bispo C4. Depois de bispo C4, ele jogou bispo D7. Bispo D7 com a ideia de rocar grande, tentar colocar o rei longe dessa bagunça toda. Rocar pequeno já não tem condições, né? Essa coluna aqui é muito forte aqui. É um trunfo das brancas aqui, né? Essa coluna. Posteriormente eu tive a opção de utilizar ela. Eu vou até comentar aqui. Próximo lance talvez. Próximo lance não, ainda vai demorar um pouquinho. Bispo C4, bispo D7. Sim, próximo lance. Aqui eu já tenho a opção de torre G7. Que parece um absurdo à primeira vista, tá dando uma qualidade, só que não é bem assim, né? Porque vamos supor que bispo toma. F toma G7, tô atacando a torre. Ele tem que tirar essa torre daí. Se vir pra aqui, eu tomo de peão. Então tem que ser G8. E já leva um cavalo em F6 aqui, ó. Atacando o rei e a torre ao mesmo tempo. Ou seja, é muito forte esse ataque aqui das brancas. Então, eu sabia que existia esse lance. Mas apesar de eu ter muito tempo no relógio, é difícil de achar as continuações. Porque você só joga um lance se você tiver certeza que vai ser interessante. Então, eu vi também que E5 era bom. Por que E5 é bom? Porque eu abro aqui essa diagonal. Eu abro a diagonal aqui para dama. Já tem pulo de cavalo, via E7, via B6. Tentando ganhar esse peão aqui também. De D6. É um lance interessante, né? Tô tentando... Vamos ver aqui. Se é 5, como foi jogado, vamos supor que toma. Se tomar, eu tinha cavalo C7. Atacando o rei e a torre. Eu não tô dando a dama, né? Porque eu tenho o cavalo defendendo. E aliás, o rei tá em xeque. Eu tenho que defender. Se dama toma, e aí eu ganhei uma qualidade. Eu ganhei a torre que tava pelo meu cavalo. Ou seja, eu tô na vantagem. Eu tô melhor na posição. Apesar do meu cavalo estar sendo atacado, só que é cheque. As negras tem que se defender. Por exemplo, dama C8. E aí eu tiro meu cavalo para algum lugar aqui. Eu tomo a dama primeiro, o bispo toma. E aí eu tiro meu cavalo. Para E2, B3, C6. Existem várias possibilidades. Esse seria o primeiro. Se tomar o cavalo agora, é ruim, né? Bispo toma D5. Vou ganhar qualidade lá depois que a dama sair, ó. Dama 7. Tô ganhando qualidade do mesmo jeito. E é até melhor essa opção aqui. Porque as peças brancas ficam mais ativas ainda. Então ele não ia tomar o cavalo. Ele optou por roque. Veja que as opções... Qualquer opção de troca aqui é muito favorável pro branco. Roque deve ser a opção que as negras não ficam tão ruins aqui na partida. Depois de roque, eu jogo cavalo E7. Cavalo E7. Por que cavalo E7? Se bispo tomar, eu tomo. Tô ameaçando a torre. Se tomar aqui a dama, eu simplesmente tomo aqui. Faço a dama, ele tem que tomar aqui de torre. E aí, eu acabei ganhando uma torre. Veja que eu tenho duas torres, ele só tem uma. Então tomar aqui não é uma boa opção. Ele tem que mover com o rei. Ou em B8,
ou em C7. B8 parecia melhor, porque leva o rei para uma segurança relativa, né? Porque levar o rei pro centro é levar o rei pra tormenta, né? Então, eu jogo rei C7. Não gostei, porque já leva aqui um cheque. Leva um cheque aqui. Não pode tomar porque tem esse, né? A torre tá atacando o rei. O cavalo saiu. Isso aqui se chama cheque descoberto. O cavalo sai. O cavalo não tá dando cheque. Quem tá dando cheque é a torre. O rei tem que mover. Na verdade é checkmate. Aqui daqui é uns lances é checkmate, né? Checkmate, tem que jogar. Essa posição aqui é muito ruim. Porque o único é cavalo D3. Toma. Dama D5. E aí vai tomando e é checkmate. Então não existia a possibilidade de tomar esse peão aqui. É checkmate. Ele jogou rei em B6. Único, né? Talvez rei B8 também, mas rei B6. Rei B8 ainda continua sendo melhor. Naquela hora era pra ter ido pra B8. Ele foi pra C7 com esse cheque, talvez B8 ainda continua sendo melhor. Só que ele jogou B6. O rei em B6. Aí eu dama F2. Eu cometi uma imprecisão aqui. Eu fiquei com medo. Se eu jogar dama em E3, ele já joga aqui um H4 tentando jogar o bispo em H6 e cravando a minha dama. Só que eu tinha recurso suficiente, né? Se H5, por exemplo, na verdade é H5. Se H5 para jogar o bispo. Porque a minha ameaça, quando eu falo, eu queria jogar dama em E3. A minha ameaça é tirar esse cavalo aqui e cravar esse, né? Veja que eu vou ganhar uma peça aqui daqui a pouco, se ele não defender direito. Porque o cavalo não pode sair, porque a dama atacaria o rei. Então, a minha ameaça é nessa diagonal aqui. Aí eu fiquei com medo desse. Só que as negras têm recurso suficiente com torre G7. Torre G7 impede, né? Veja que se bispo tomar, peão toma. Aí a torre tem que vir para G8. E aí eu teria o meu cavalo B3. Ganhando aqui a peça. Se ele tentar defender com torre, cavalo toma. Se dama, tem uma torre aqui. Na verdade não tem torre aqui. Mas a posição já é muito ruim. Eu posso trocar aqui. Vamos supor que dama C8. Dama C8 não pode porque cavalo vem. Desculpa, dama C8 não pode. Mas não tem. Eu tenho que defender. Como é que eu vou defender aqui? Não tem. Qualquer posição que a dama vir defender, cavalo captura. Se torre, por exemplo, parece que é o menos prejudicial. Cavalo toma C5. E aí torre toma C5. Não pode tomar de rei. Eu já ganho uma torre aqui limpa. Então é bem perigoso aqui a posição do negro. Se eu conseguir me manter nessa diagonal. Aí eu fiquei com medo desse. Aí eu joguei a dama em F2 com a mesma ideia. Dama F2 tem a mesma ideia. Eu continuo na mesma diagonal aqui. Com a ideia de jogar cavalo B3 e ganhar esse cavalo preto. Que tá cravado. Só que eu não vi a sequência de lance. Que é essa. Ó. Bispo. Cheque. Eu tenho que jogar rei. E aí ataca a minha dama. Eu não vi essa sequência. Infelizmente. E aí eu já começo a perder uma certa vantagem que eu tinha, né? Aqui eu tenho algumas opções. Dama H4. Atacando o bispo. Tenho dama E1. Tenho dama E2. Eu optei por dama em E1. Já atacando aqui o peão também. Porque a ameaça aqui... Aqui as pretas têm uma ameaça séria. Por exemplo, se eu jogasse dama aqui em F3, não é interessante, já tem um cheque aqui, né? Ataca o rei e a dama. Torre D2, dama... Na verdade não posso, né? Ganha aqui uma qualidade. Então já tem esses pulos aqui do cavalo que eu tenho que estar atento. Então tem que colocar a dama numa casa que defenda aqui o pulo
em D2. O pulo em D2. Eu joguei dama E1. Evitando aqui. Esse pulo aqui é perigoso. É perigoso. Então tem que tomar cuidado. Veja que já pode. Se o cavalo vier. Já pode tomar o bispo aqui em C4 que tá sem defesa. Então tem que tomar cuidado com esse pulo do cavalo. Dama 1 ele jogou rei em A7. Eu não entendi muito se é pra sair aqui via A8. Simplesmente proteger o peão de B4 com a dama. Não sei se é o melhor. A5 parece confiável, né? Mas é lógico, né? Tira o rei pra longe do centro. A dama já começa a ter uma atividade aqui protegendo o peão. Faz sentido. E aí eu devia ter jogado bispo em F1 para ir para a grande diagonal. Sempre que você conseguir, sempre que você puder dominar essa diagonal, faça, domine. Porque o bispo nela ele ataca muitas casas, né? Ele domina o tabuleiro. Então a ideia é para jogar o bispo F1, depois bispo G2. Só que eu tava criando fantasma aqui com esse ataque aqui do cavalo. Acabei jogando rei em A1. Só que não é o melhor. Rei em A1 não é o melhor. O melhor na posição é bispo em F1 mesmo. Porque essa casa em D2 já está bem controlada aqui. Já está bem controlada pela torre, pela dama. Então tem tanta necessidade do cavalo, do rei ter que sair agora via E1. Mas para garantir, né? Eu joguei o rei em A1. Joguei o rei em A1 e aí cavalo toma D6. Aqui ele já tava com muito pouco tempo, ele tinha segundos. É claro que a cada lance que ele joga ele ganha 30 segundos. Mas eu tinha uns 50 minutos e ele tinha 1 minuto e 20 segundos, por exemplo. Tinha pouco segundo. Ou seja, ele tinha pouco tempo para fazer a jogada. Provavelmente ia cometer erros. Quando você tem pouco tempo para fazer a jogada, você se sente pressionado e acaba cometendo erros. Talvez cavalo em D6, ele acertou o lance, é o melhor lance mesmo. A posição, não sei aqui, o outro lance seria, por exemplo, ativar esse bispo aqui. O bispo está muito mal aqui, sei lá, um bispo A4, tentando criar um contra-jogo. É muito difícil jogar com as negras aqui na posição. Veja que se a torre vir para C8, o cavalo toma. Se a outra vir para aqui também é a mesma coisa, o cavalo toma. Pior que a torre também está defendendo. Então é muito difícil jogar com o negro nessa posição. Ele jogou em D6, atacando o bispo. E agora eu segui com a ideia. Bispo F1. Bispo F1 para jogar o bispo na grande diagonal. E aí aquele armou tipo uma cilada, né? Porque se eu tirar o cavalo agora, quem tá caindo é a torre em G1. Então foi tipo uma cilada que se eu jogasse rápido, no instinto, né? Às vezes a pessoa joga no instinto. Cavalo B3. Para tentar ativar aqui via 5. Tentar atacar aqui, a torre caía. E também já tira de um possível ataque aqui do bispo, né? A dama não estava em B7. Eu vou jogar bispo G2 em algum momento. Então ele é um lance profilático. Tira a dama da diagonal. Tira a dama da grande diagonal aqui. E aí, eu joguei bispo G2. Segui aí o plano. Manter a grande diagonal. E aí cavalo B5. Aqui ele quase que perde no tempo. Ele ficou com 2 segundos no relógio. E aí jogou qualquer lance. Acabou jogando cavalo em B5. Porque se ele não joga ele ia perdendo tempo, né? Ele tava com 2 segundos e aí ia perder. Só que com esse lance ele ganha mais 30, né? Sempre a cada lance ele vai ganhando 30 segundos. Ele jogou cavalo B5. Já tá perdida a posição aqui. Mas talvez um lance melhor seria dama em C5. Dama em C5. Seu cavalo. E agora seu cavalo D6, por exemplo. Bispo toma. Esse cavalo toma. Em B6, toma aqui. E ainda pode... já está perdido, mas ainda pode criar aqui um contra-jogo aqui na coluna C e tal. O cavalo vindo tentar infernizar aqui o rei. Já é muito difícil, mas é uma possibilidade. Por que isso aqui é melhor do que o que ele foi jogado? Porque o que ele foi jogado, cavalo B5, eu vou também com cavalo D6.
O pior é que agora essa torre ela tá muito mais ativa do que antes. Ela tá muito mais forte do que antes. Veja que antes tinha um cavalo aqui, meio que restringindo a possibilidade dela. Quando eu jogo dama C5. Quando eu jogo dama em C5. Veja que a torre ela não tem tanta atividade. Porque um cavalo já diminui a radiação. Resumindo tudo, ele jogou o cavalo em B5. E aí eu tenho esse cheque aqui. Atacando o rei, atacando a torre. Vou ganhar material forçado. Uma linha que ele podia seguir era essa. Bispo toma. Aí. Cavalo toma. E aí agora, qualquer lance que eu jogar aqui é uma pancada. Por exemplo. Rei em B7. Leva cavalo em D8. Não pode tomar o cavalo porque é cheque. Se rei em A8 a mesma coisa. Cavalo toma D8. E aí o cheque aqui é decisivo. Ou seja, ganho de material forçado. Posição totalmente perdida aqui para o negro. E aí que tá a diferença. Se em vez de cavalo B5, dama C5. Veja que agora não tem, né? Por exemplo, tá. Toma, toma. Eu não preciso ir para essas casas brancas que levaria o cheque do bispo, por exemplo. Cavalo em B6 mesmo. E aí quando torre toma, torre toma. Eu não perco tanto material como na outra linha. Aqui eu tô perdendo só qualidade. Na outra linha, o que acontece com a linha do cavalo B5? Cavalo B5 é cruel demais. Porque cavalo aqui, toma, toma. O rei tem que sair para alguma casa. Aqui não pode porque tá em xeque. Só tem essas duas brancas. Vamos supor que veio para aqui. Isso aqui é... E aí dá um probleminha aqui. Vamos supor que foi para 8. Toma aqui. É cheque. O rei tem que sair para algum canto. Rei A7. E aí vamos contar. Eu tenho duas torres. E duas peças. E aí o preto tem duas peças e uma torre só. Ou seja, eu tô ganhando uma torre. E ainda tem um ataque violento aqui. A dama entrando via E4, H8. É muito forte esse ataque aqui. Bem, o meu adversário acabou desistindo. Depois que eu joguei o cavalo. Quando ele jogou cavalo B5, eu joguei cavalo de D. Veja que ele tá na coluna D. Em C6. Eu digo de D em C6 porque esse cavalo aqui também podia ir, né? Esse cavalo aqui também podia ir. Era o mesmo efeito. É forte da mesma forma. Mas só que eu joguei cavalo de D em F6. Porque já libera a torre. Quando eu joguei isso aqui, ele... Na verdade, ele nem desistiu. Ele perdeu no tempo, né? Ele ficou pensando no que ia fazer. Aí, quando o tempo dele acabou, aí... A partida acabou. Eu ganhei. Fiz mais um ponto aí. É o terceiro de 4 rodadas. E amanhã... Amanhã é rodada dupla. Amanhã não vai ser só uma partida, não. Amanhã tem uma partida de 1 hora e uma partida às 19 horas da noite. Não, 19 só pode ser da noite, pô. De 7 horas da noite e de 1 hora da tarde. Porque 1 hora da madrugada é osso. Então 1 hora e de 13 e 19. Duas partidas que vão ser duras. Mas estamos aí. Não vai ser fácil pra ninguém. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado aí e até a próxima. Valeu!